Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão, aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 9 e 10 da apostila. Como vocês já sabem, na última aula nós começamos a conversar sobre trabalho e sociedade. Falamos sobre o trabalho nas diferentes sociedades, entendemos um pouco mais, né, sobre a definição do que é o trabalho e vimos também as relações de trabalho segundo o Karl Marx. Hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos, falando sobre principalmente, né, o trabalho e a modernização do mundo. A gente sabe que o trabalho ele foi evoluindo com a sociedade, né? Conforme a sociedade foi se modernizando, o trabalho também foi mudando, né? Foi acompanhando as mudanças. Então, é importante que a gente destaque que a Revolução Industrial ela foi um marco. Por quê? Porque com a Revolução Industrial Europeia, a ideia, né, de um trabalho assalariado, ela vai passar a existir. O que aconteceu? A compra das terras férteis por aqueles que tinham dinheiro, né, que tinham maior poder econômico, vai fazer com que os trabalhadores rurais sejam forçados a sair do campo e se deslocarem, né, em direção às áreas urbanas. Sem a terra para produzir o seu sustento, esse trabalhador agora começa a vender a sua força de trabalho para poder, né, receber uma quantia monetária em troca. Ou seja, o trabalhador agora ele para de produzir o seu sustento e começa, né, a receber um salário relacionado com tudo aquilo que tinha sido produzido, mas era apenas o necessário para que mantesse sua subsistência, para que ele permanecesse vivo. Dessa maneira, pessoal, estava estabelecido o trabalho assalariado, o único meio, né, de subsistência, de sobrevivência desse agora trabalhador urbano. Inclusive, galera, uma frase que ajuda a gente a lembrar esse assunto é que a industrialização tende à urbanização. Conforme as indústrias vão se desenvolvendo, os núcleos urbanos também vão se desenvolvendo, certo? Aí a gente também sabe que a gente está vendo, né, que essa revolução industrial é um marco, mas o trabalho nas antigas sociedades ele era visto, ele era executado de maneira diferente. Por exemplo, na sociedade greco-romana, a escravidão ela era fundamental para manter os cidadãos comuns longe daquele trabalho braçal, do trabalho que demandava uma energia, né? E eles se mantinham o quê? Discutindo os assuntos que proporcionariam o bem-estar dos seus semelhantes. Já na sociedade feudal, quem de fato trabalhava, botava a mão na massa, eram os servos, os aldeões, os camponeses livres. Os senhores feudais, né, a elite, o clero, eles exploravam essa mão de obra e viviam do trabalho dessa galera. Já nas sociedades tribais, né, nessas sociedades tradicionais, o trabalho é uma atividade vinculada a outras e é bem diferente das outras sociedades. Para eles, né, a produção, o trabalho, ela vai estar diretamente vinculada a mitos, a ritos, a cultura, né, ligada ao parentesco, às festas, às artes. Enfim, o trabalho ele vai estar diretamente ligado a toda a vida em grupo. Atualmente, nós também temos as relações de trabalho se modificando muito, certo? São completamente diferentes da realidade que a gente tem visto até o momento. Qual é a figura que tem emergido, né, na atualidade? Principalmente a figura do prestador de serviço. Por quê? Porque esse prestador de serviço ele não vai estar ali obrigatoriamente ligado ou dependente dos meios de produção, né? De forma que, quem vai ser esse prestador de serviço? Uma faxineira que vai vender a sua força de trabalho, que seria, né, a ação de limpar. Para quê? Para a conveniência daquele que compra o seu serviço. A prestação de serviço hoje, pessoal, é uma maioria esmagadora de forma de trabalho, né? Que movimenta o capital, enquanto o trabalho da produção industrial, que necessita de trabalhadores humanos em linhas de produção, está em constante declínio. Ou seja, a gente tem o crescimento dos prestadores de serviço e conforme nós temos a automação das atividades, nós vamos ter nas indústrias uma substituição da mão de obra humana pelas máquinas.
certo? Exatamente por quê? Porque os avanços tecnológicos que resultaram nessa automação das linhas de produção, elas reduzem a necessidade de trabalhadores na indústria e, consequentemente, baixam os custos de produção e aumentam os lucros, certo? E, galera, dentro da sociedade capitalista, né, desse ponto de vista que o capitalismo ele chega, se constitui a partir da decadência do feudalismo, ali principalmente na Europa Ocidental, o trabalho também vai se transformar, né? Ele vai se adaptar a essa nova realidade. Com a emergência, né, com o capitalismo chegando, o trabalho ele vai se transformar em uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. Que mercadoria é essa? É a força de trabalho. Então, dentro dessa lógica, né, o Weber ele vem analisar, né, o Weber, o Marx e o Durkheim. O Weber ele relaciona o capitalismo ao protestantismo. A reforma protestante deu ao trabalho a condição de obter êxito material como expressão de bênção divina, ao contrário da igreja cristã do sistema feudal. Já o Marx ele vai dizer que quando os trabalhadores percebem que estão trabalhando demais e recebendo de menos, os conflitos começam a ocorrer. Como a gente já sabe, né, o Marx ele tem essa lente de análise dos conflitos entre as classes sociais. Então, o Marx ele procurou demonstrar os conflitos entre trabalhadores e os capitalistas, né, os burgueses. Por quê? Porque o lucro dos burgueses ele acontece através da diferença do valor que era produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Ou seja, basicamente essa é a base da exploração no sistema capitalista. Já o Durkheim, ele considerou a divisão do trabalho como uma forma de solidariedade, e não um fator de conflito. Ou seja, ele vai na direção completamente oposta do Marx. A solidariedade orgânica que une os indivíduos em funções sociais, nas quais cada pessoa depende uma da outra. A ebulição pela qual passava a sociedade era uma questão moral. Faltavam normas e instituições para integrar a sociedade. Durkheim também gosta muito da ideia das instituições, né? Como a gente já sabe. Para finalizar, gente, essas transformações no mundo do trabalho que nós vamos ver na aula de hoje, é fundamental que a gente entenda, né, o que foi o Taylorismo, o Fordismo e o pós-Fordismo, né, que pode ser chamado de Toyotismo e que também pode ser chamado de acumulação flexível. O que acontece? No Taylorismo, gente, é um sistema de organização do trabalho que foi criado por um engenheiro norte-americano chamado, né, Frederick Winslow Taylor, por isso o nome Taylorismo. E o que ele propõe? Basicamente, ele propõe que ele pretende alcançar o máximo da produção, o máximo do rendimento, com o mínimo de tempo e de esforço. Então, ele vai propor uma organização científica do trabalho, né? Ele vai racionalizar a produção. Dessa maneira, vai surgir na indústria, né, o planejamento ajustado para controlar a execução das tarefas e os especialistas em administração. Os trabalhadores eles seriam recompensados ou punidos de acordo com a sua produtividade da indústria. Ou seja, o Taylor vai chegar, né, para pensar de maneira científica a produção, visando aumentar os lucros. Já o Fordismo, ele é o conjunto das teorias, né, criadas também pelo industrial, fabricante de automóveis, o Henry Ford, por isso Fordismo, que vai estar lá, né, no início do século XX, que a partir do desenvolvimento das fábricas vão surgir as linhas de montagem, com a divisão do trabalho mais aperfeiçoada, mais detalhada. O Ford ele vai chegar, né, também para transformar as formas de produzir. E, por último, a ideia do toyotismo, do pós-fordismo, ou, né, da acumulação flexível, que a partir da década de 70 vai haver uma flexibilização dos processos de produção, uma flexibilização dos mercados de trabalho e uma flexibilização dos produtos e dos padrões de consumo, certo? Por isso que a gente fala que é uma acumulação flexível. Também pode ser conhecido como just in time, onde a produção ela vai estar funcionando de acordo com a demanda do mercado. Tá bom, galera? Para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 4, exercícios do 11 ao 20, e também vamos ter a nossa atividade devolutiva 2, que é referente ao capítulo 3, né? O que eu quero que vocês façam, galera? Vocês devem explicar o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo.
Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa explicação de vocês deve ter pelo menos uma página, tá bom? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!